Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos aprender sobre medida de tempo e medida de capacidade. Nós iremos hoje realizar atividades no nosso livro de matemática. Peguem aí para a tia, por favor, o seu livro de matemática lá na página 156, onde fala de medida de capacidade. Turminha, quando eu vou medir água, quando eu vou medir o litro, eu utilizo a medida de capacidade. As medidas de capacidade padrões são litro e mililitro. O litro, ele é maior que o mililitro, portanto, o mililitro é menor que o litro. A sigla do litro é L, do mililitro, ml. Muitas coisas, né, galerinha, nós podemos comprar aí, ó, no litro e no mililitro. Então, eu coloquei aqui a Coca-Cola, que todos gostam, né? Não é tão saudável, porém todos gostam bastante. Essa Coca-Cola aqui tem 2 litros, portanto, tem mais de 1 litro e ela tem também essa unidade de medida aqui, o litro, ela vai ser maior que o mililitro. Vou repetir. Essa capacidade de Coca-Cola, essa garrafa aqui tem a capacidade de 2 litros. 2 litros é maior que 1 litro. E também essa medida de capacidade, essa unidade que foi utilizada, no caso o litro, é maior que o mililitro. Beleza? E aí a tia Angélica colocou aqui um vasilhame, que é um produto também que compramos, né? Usando a medida de capacidade. E ela está aqui, ó, 500 ml, então são 500 mililitros. Então, nesse recipiente, eu tenho uma quantidade menor que 1 litro, certo? Então, se eu tenho aqui 500 ml, se essa unidade de medida que foi indicada nesse vasilhame aqui, ó, tem 500 ml. Então, quer dizer o quê? Que esse vasilhame, ele cabe menos de 1 litro. Ele cabe a metade de 1 litro, certo? Vamos lá, vamos continuar. E aí, vocês irão realizar algumas atividades que foram propostas no livro de matemática de vocês. E a tia Angélica trouxe também uma vasilha aqui, ó, de quiboa, certo? Essa quiboa aqui, esse recipiente, tem a capacidade de 1 litro, certo? Então, esse recipiente aqui comporta 1 litro. 1 litro é maior que 500 ml. É maior que o litro, no caso, é maior que o ml. Qual desses vasilhames aqui tem uma capacidade maior? Vocês viram aqui que é o qual? Esse vasilhame da Coca-Cola, porque ele tem a capacidade de 2 litros. E o menor, nesse caso, é o vasilhame onde tem o quê? Esse removedor de gordura, né? Então, esse vasilhame tem uma capacidade menor que 1 litro, comporta somente 500 ml. E o da Quiboa, somente 1 litro. Certo? Então, vocês irão fazer algumas atividades para fixar esse conteúdo que estão aí no livro de matemática, na página 156. O primeiro que vocês irão fazer é observar o tamanho dos vasilhames para vocês dizerem para a tia qual é o que tem a menor capacidade e a maior capacidade. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar de azul os recipientes com menos de 1 litro, que tem a capacidade menor de 1 litro. Menos de 1 litro. Vai caber uma quantidade menor, certo? E de amarelo, que tem uma capacidade maior de 1 litro, certo? Nesse caso aqui, qual que você iria pintar? Se você fosse pintar aqui, esse aqui, ó, tem uma capacidade maior de 1 litro. Então, você teria que pintar com a cor amarela. E esse aqui tem uma capacidade menor de 1 litro. E esse aqui cabe 1 litro. Então, ele não cabe nem mais, né? E ele pode caber até menos, porque isso aí é você colocar uma quantidade menor. Mas aqui nesse vasilhame vai caber qual a quantidade? 1 litro, certamente, certo? E aí a tia Angélica quer que vocês usem aí, nessa primeira atividade, as cores de lápis azul
e amarela, certo? E vários objetos, vários alimentos nós compramos aí no litro. O shampoo, o todinho, o suco, refrigerante, água, nós usamos a medida de capacidade. E quais são as medidas de capacidade padrão? O litro e o mililitro, beleza? Então, na número 1, vocês vão marcar um X nos produtos que costumam ser vendidos em mililitros, unidade de medida usada para representar capacidades menores de 1 litro, porque o mililitro é a unidade menor que 1 litro, certo? E os vasilhames também, tem vasilhames que comportam uma quantidade maior e outros uma quantidade menor, certo? E aqui vocês, na número 3, vocês vão observar o recipiente e em seguida fazer o que se pede. O que vocês vão fazer? Letra A. Qual recipiente tem a menor capacidade? Qual é o que tem a menor capacidade? Aí, no caso, é a xícara, né? E aí, como que a gente observou isso, gente? Só de ver, né? Vocês vão ver que o que tem a menor capacidade é a xícara, porque os outros são maiores que a xícara, certo? E aí, ó, Daniel e Eduardo compraram garrafas iguais de suco de uva. Então, se são iguais, tem a mesma quantidade. E aí, cada um despejou o conteúdo de suas garrafas em alguns copos. No caso, o Daniel utilizou uma quantidade de copos e Eduardo outra quantidade. Então, quantos copos cada um encheu de suco? Então, quantos copos tinha Daniel? 5. E Eduardo? 7 copos. Então, observem aí, gente, porque apesar da quantidade de suco ser igual nas garrafas, a quantidade de copos enchidos por Daniel e Eduardo foi diferente. Então, a mesma quantidade de suco, cada um tinha a mesma quantidade de suco em cada garrafa. Por que Daniel encheu menos copo e Eduardo encheu mais? Nós iremos falar na nossa aula. Aqui vocês irão observar uma garrafa que tem 2 litros, tem a capacidade para 2 litros de suco. Então, vocês irão observar e responder as frases. Por exemplo, a garrafa tem suco até a metade. Então, ela contém qual quantidade de suco? A garrafa contém mais ou menos a quantidade de suco? A garrafa contém menos ou mais a quantidade de suco? Então, sobre medida de capacidade, vocês irão fazer a página 156 e 157. Quais são as unidades medidas, as unidades de capacidade padrão? Litro e mililitro. A sigla que eu posso escrever litro, escrever no nome litro ou somente colocar o L. Mililitro, eu posso escrever mililitro ou colocar ml, certo? Outra forma, turminha, de medir o tempo. Nós falamos para medir o litro, né? Medir capacidade, eu utilizo 2 unidades padrões de medida. E como que eu faço para medir o tempo? Como que eu sei a hora? Como que eu sei o dia da semana? Então, turminha, nem sempre foi assim, né? Antigamente, as pessoas utilizavam para saber aí o período do dia em que estava, o horário, utilizava o relógio do sol, utilizava a ampulheta, mas com o passar do tempo, foi-se o quê? Houve aí a necessidade de criar realmente algum instrumento para medir esse tempo. Então, nós temos hoje o relógio. Esse relógio também passou por mudanças, por transformações, né? Hoje nós podemos ver a hora no computador, no seu celular, no micro-ondas. Então, vários objetos que temos na nossa casa podemos aí utilizar como recurso para olhar o horário em que estamos. Quais são os instrumentos de medida que nós utilizamos então? Nós utilizamos o calendário e utilizamos também o relógio. A tia Angélica trouxe um relógio aqui para vocês. E aí, turminha, no calendário, nós temos lá o dia do mês, nós temos o mês, nós temos o ano, nós temos a semana. Com o calendário, podemos nos localizar, saber em que dia nós estamos, o mês, podemos saber o ano, podemos saber quantas semanas se passaram.
relógio, ele é utilizado para sabermos a hora, certo? Então, a tia vai começar falando para vocês sobre o relógio. Como que eu sei a hora? Esse ponteiro menor, ele é utilizado para indicar a hora exata. O ponteiro maior, os minutos. E esse aqui, bem fininho, que não para de rodar, os segundos. Tia Angélica vai ensinar para vocês hoje como que a gente olha aí a hora, isso mesmo. Ai, tia, é tão difícil porque tem um relógio digital que ele é facinho para você olhar. Você vai olhar e vai dizer quantas horas. Agora, nós temos outros tipos de relógio, que é esses que tem um número. Tem outros que tem os números romanos, né? Que também dificultam. Do número romano também é a mesma coisa. Portanto, olhem só. Hoje a tia vai ensinar para vocês a hora exata. Por exemplo, se o ponteiro menor está no 1 e o maior está no 12, eu digo que são 1 hora. Ponteiro maior no 1 e o menor no 1 e o maior no 12, sempre hora exata. Menor no 2, o maior no 12, 2 horas. O menor no 3, o maior no 12, 3 horas. Tia, e como que eu faço para saber os minutos? Tia Angélica até colocou aqui para vocês, ó. A partir do número 1, você vai contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Certo? E aí, tia, como é que eu faço? Se o ponteiro menor está no 1 e o maior está no 12, hora exata, 1 hora. Se o ponteiro menor está no 1 e o maior também está no 1, o menor indica a hora, o maior os minutos. Então, eu digo o quê? Que são 1 hora e 5 minutos, porque você sabe que o 1, quando você vai indicar o minuto, ele corresponde a 5. Você, a partir do número 1, você conta de 5 em 5, para indicar, no caso, os minutos. Se o ponteiro menor está no 1 e o maior está no 12, né? O maior não corresponde aos minutos, então eu digo que são 1 hora e 10 minutos. E assim sucessivamente. Então, turminha, amanheceu o dia, né? Tá amanhecendo, está na madrugada. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, meio-dia. Então, já se passaram aí ao meio-dia aí de um dia, já se passaram 12 horas. Período da tarde, né? Após o meio-dia, aí eu já vou dizer, ó, é 1 hora da tarde, eu posso dizer 1 hora da tarde, ou eu posso dizer que são 13 horas, porque é após o meio-dia, então 1 hora seria 13 horas, beleza? 2 horas, 14 horas, 3 horas, 15 horas. E como que eu faço para ver os minutos, tia Angélica? 1 hora, 5 minutos, 13 horas, 5 minutos, se for o período da tarde. Então, turminha, recapitulando com vocês, o que eu quero fixar com vocês nessa aula é como que você vai fazer para verificar a hora, para saber indicar a hora. A tia ensinou que o ponteiro menor indica a hora, maior os minutos. Se o ponteiro menor está no 2 e o maior está no 6, eu digo que são 2 horas. E quantos minutos? Olha aqui, a tia Angélica contou de 5 em 5, a partir do número 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, se o maior está no 6, são 2 horas e 30 minutos se for na madrugada. Se for após o meio-dia, 14 horas e 30 minutos. Tudo bem, turminha? Vamos ver mais um aqui, ó. Foi lá, o ponteiro maior está no 3. Tia Angélica vai colocar no 3. E o maior, que são os minutos, está no 8. Então, vamos supor que é a madrugada, antes do meio-dia. 3 horas e quantos minutos? 40 minutos. Após o meio-dia, já é o período da tarde. 15 horas e 40 minutos.
Tudo bem, turminha? Então vamos voltar. Para usar para medir o tempo, nós podemos usar o nosso relógio. 1 hora, né? Tem 60 minutos, certo, gente? Então nós temos aí os relógios, ó, o relógio digital e nós temos aqui o relógio de ponteiro, que a tia Angélica falou para vocês que o ponteiro menor indica a hora e o maior os minutos, tá? A tia não ensinou o segundo para vocês ainda, tá bom, gente? E aí a tia falou também sobre o horário após o meio-dia. Então, antes do meio-dia eu sempre falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. 12 horas já chegou aí o meio-dia, a hora de almoçar. Após o meio-dia, o número 1 aqui, ó, já não... a gente às vezes fala 1 hora da tarde, 1 hora, né? Agora, se você for fazer um bilhete, a festa vai começar 1 hora, mas 1 hora da madrugada, né? Não, aí você teria que colocar lá às 13 horas, que aí a pessoa já vai saber que seria no período da tarde, tá certo, turma? E aí, turminha, outra forma de medir o tempo que a tia Angélica falou foi o calendário, certo? Então, olha só, uma semana tem quantos dias? Começa o primeiro dia da semana é domingo, então vai de domingo a sábado, tem 7 dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias. Qual é o primeiro dia da semana, então? O domingo, certo, turminha? Outra coisa aqui que a tia Angélica tem que mostrar para vocês. Somente isso mesmo. Então, um dia corresponde a 24 horas. Se eu já passei o meio-dia e após o meio-dia já rodou o relógio aí 2 vezes, eu tenho 20. Então, um dia eu vou ter 24 horas, certo? A metade de um dia, a metade de 24, são 12, beleza? Então, são essas aí, essa é a nossa aprendizagem de hoje. Medida de tempo e medida de capacidade. E para fixar esse conteúdo, vocês irão realizar as atividades da página 156 até a página 161, certo? Somente medida de tempo. Outra coisa que a tia tem que falar para vocês. No calendário também corresponde aí os meses do ano. Então, para ter um ano, o período de um ano, eu tenho que ter 12 meses, tá certo? Beleza? E aí nós iremos falar um pouco mais da nossa aula online. Um beijo para vocês, aguardo vocês, tá certo? E até a próxima!